A Batalha de Viena. Foi o confronto militar que pôs termo ao segundo cerco de Viena. Foi travada no Monte Calember, junto a Viena, em 12 de setembro de 1683, após um cerco de 2 meses aquela que era então a capital do Sacro Império Romano-Germânico, por tropas do Império Otomano. A batalha foi vencida pelas forças lideradas pelo rei da Polônia Jan Sobieski, que derrotou o exército otomano comandado pelo grão-vizir Kara Mustafa. O cerco começou em 14 de julho de 1683, com aproximadamente 90.000 homens do exército otomano. O combate decisivo ocorreu em 12 de setembro, após a chegada de uma força de socorro composta de 84.000 homens, comandada pessoalmente pelo rei Jan Sobieski. Esta batalha marcou um momento decisivo na luta de 300 anos entre as forças dos reinos da Europa Central e o Império Otomano. A captura da cidade de Viena já vinha há muito sendo uma aspiração estratégica do Império Otomano, por ser o ponto de cruzamento das rotas de comércio do Danúbio e do sul da Europa com a rota do Mediterrâneo Oriental. Em 1681 e 1682, atritos entre as forças otomanas e as forças de fronteira dos Habsburgos se intensificaram e serviram como argumento para que o grão-vizir Kara Mustafa convencesse o sultão, Maomé IV, e seu ministério, a autorizarem a interferência das forças otomanas. O exército otomano foi mobilizado em 21 de janeiro de 1682 e a guerra foi declarada em 6 de agosto de 1682. Os Habsburgos e a Polônia concluíram um tratado durante o inverno, no qual Leopoldo da Áustria apoiaria o rei polonês Jan Sobieski caso os otomanos atacassem Cracóvia. Em contrapartida, o exército polonês viria em auxílio de Viena, caso esta fosse atacada. O rei da Polônia preparou uma expedição de socorro a Viena durante o verão de 1683, para honrar seu compromisso no tratado. O principal exército otomano investiu contra Viena em 14 de julho. Ernst Rüdiger, conde de Staremberg, líder dos 11.000 soldados e 5.000 cidadãos e voluntários que haviam restado na defesa de Viena, recusou-se a capitular. Embora os otomanos tivessem 300 canhões, as fortificações de Viena eram muito sólidas e modernas. Os otomanos tinham essencialmente 2 opções para tomarem a cidade. A primeira, um assalto total, teria sucesso praticamente garantido, uma vez que os defensores estavam em número menor, de quase 20 para 1. A segunda era a de estabelecer um cerco à cidade, e esta foi a opção escolhida. O cerco otomano cortou praticamente todos os meios de fornecimento de alimentos para Viena, e a guarnição e civis voluntários sofreram enormes baixas. A fadiga se tornou tal problema que o conde Ernst Rüdiger von Staremberg ordenou que qualquer soldado que fosse encontrado dormindo no posto de vigilância seria fuzilado. Cada vez mais desesperadas, as pessoas que defendiam Viena já se encontravam no limite de suas forças. Os otomanos finalmente conseguiram conquistar parte das fortificações externas em 8 de setembro. Prevendo uma iminente ruptura nos muros da cidade, os austríacos se prepararam para a luta no interior da cidade. O exército polonês tinha que agir rapidamente, para salvar Viena. A motivação das tropas era grande, pois esta guerra não era como as habituais, pelos interesses dos reis, esta era para a defesa da fé cristã. Diferentemente das cruzadas, o campo de batalha se encontrava no coração da Europa. Caso os otomanos vencessem, o cristianismo estaria condenado na Europa. Existiam sérios problemas de indisciplina entre os componentes do exército otomano, e alguns oficiais recusavam atribuições do alto comando. Isto deixou pontes vitais indefesas e permitiu a passagem do exército cristão. As forças da Santa Liga finalmente chegaram na montanha de Calvenberg. Nas primeiras horas de 12 de setembro, antes do início da batalha, uma missa foi rezada para o rei da Polônia e suas tropas, pedindo que Deus lhes desse a vitória sobre os muçulmanos. Na madrugada, às 4 horas da manhã, os otomanos atacaram. Os comandantes otomanos tinham a intenção de tomar Viena antes da chegada de Sobieski, mas o tempo havia se esgotou. Os túneis sob as muralhas, que seriam usados para abrir caminho, foram encontrados pelos defensores da cidade e as cargas explosivas desativadas.
a cavalaria polonesa lançou um ataque maciço contra o flanco direito otomano. Depois de 12 horas de luta, por volta das 5 horas da tarde, a cavalaria atacou em 4 grupos. O ataque foi comandado por Jan Sobieski à frente de 3.000 cavaleiros poloneses, os famosos hussardos alados poloneses. O ataque rompeu as linhas dos otomanos. Na confusão, a cavalaria foi direta para os acampamentos otomanos, enquanto a guarnição de dentro da cidade de Viena deixava sua posição defensiva e se juntava ao ataque. As tropas otomanas estavam cansadas e desmotivadas após as fracassadas tentativas de explosão das muralhas e da impossibilidade de invasão da cidade. A chegada da cavalaria virou a maré da batalha contra eles, que se retiraram em direção ao sul e ao leste. As forças cristãs venceram a batalha e salvaram Viena e a cristandades da Europa. Após a batalha, o rei Jan Sobieski parafraseou a famosa citação de Júlio César, ao dizer: "Viemos, vimos, e Deus conquistou." Kara Mustafa se retirou para Belgrado, onde, em 25 de dezembro de 1683 foi executado pelo comandante dos janízaros, por ordem do sultão. A Batalha de Viena é vista como o marco do início do declínio do Império Otomano e o fim da expansão turca no sudeste europeu. Em homenagem a Jan Sobieski, os austríacos construíram uma igreja no alto da montanha Kalember, onde ocorreu o ataque de cavalaria comandado pessoalmente por ele. Por Sobieski, antes da batalha, haver confiado seu reino e as suas tropas à proteção da Virgem Bem-aventurada Nossa Senhora de Częstochowa, o Papa Inocêncio XI comemorou a vitória, estendendo a festa do Santíssimo Nome de Maria para toda a Igreja Católica, festividade que ainda é comemorada em 12 de setembro. Naquele dia, por graça de Deus, um rei católico obteve a vitória e salvou a Europa de cair definitivamente sob o jugo do Islã.